Olá pessoal, hoje falaremos sobre a teoria do conhecimento de John Locke. Quando falamos desse autor, é importante termos em consideração que ele é um filósofo do século XVII que é conhecido como o século do método, ou seja, nós temos aqui a discussão sobre a possibilidade ou não do conhecimento. E John Locke, ele é considerado um filósofo empirista, ou seja, para ele, todo conhecimento é proveniente da experiência. A mente humana, inclusive, seria uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, como dizia o filósofo. Ou seja, somente com a experiência seria possível o conhecimento. Nós já vimos em outras aulas que há outros autores que também são empiristas, e John Locke, ele é considerado o pai do empirismo, mas não quer dizer que ele tenha sido o criador do empirismo. Isso é importante ressaltar nessa minha fala. Pois se deve ao fato de dizer que é o pai do empirismo devido à sua importância histórica sobre suas discussões, porque é um contexto de grandes debates sobre quais são os limites, as possibilidades do conhecimento. Então ele é um grande representante do que chamamos de empirismo moderno. E no caso, como falamos anteriormente, no século XVII há todo esse debate sobre qual a possibilidade, qual a origem do conhecimento, aonde podemos ter certeza, qual a extensão do conhecimento humano, até onde podemos conhecer. É uma questão muito presente nesse pensador. E essa questão parece muito forte em uma das obras intitulada Ensaio do Entendimento Humano, porque é importante ressaltar que o filósofo John Locke ele também escreve sobre muitos outros assuntos, inclusive sobre a questão da política, porque ele é um liberal importante, um grande representante que vale a pena estudar, que nós estudaremos em outras oportunidades. Mas aqui ficaremos com a discussão justamente do ensaio acerca do entendimento humano. Nessa obra, ele apresenta uma crítica forte ao inatismo. Se lembrarmos, o inatismo é a corrente que afirma que nós já teríamos ideias inatas, teríamos intuições inatas, e a partir delas todo conhecimento seria derivado. Já nasceríamos com tal conhecimento. Um exemplo lá de um filósofo inatista, nós encontramos o próprio filósofo Platão. Já no caso, Aristóteles questiona essa ideia. Ele questiona René Descartes também. E como ele questiona? Um dos princípios que os racionalistas traziam muito forte, e diziam que era uma verdade racional, universal, vale em todos os lugares, é o princípio de não contradição. O que diz esse princípio de não contradição? Que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, ou é azul ou é amarelo. Ou seja, alguma coisa azul não pode ser amarela. Então, ou seja, é azul, ponto. Ou seja, precisa de identidade e de não contradição. Mas, segundo John Locke, esse princípio somente é aprendido a partir do momento que nós tenhamos a experiência. Somente a partir da experiência. Com a experiência, nós teremos, no caso, acesso através do mundo exterior, acesso aos objetos, é que a partir dela vamos desenvolver o que ele vai chamar de ideias. E é somente a partir disso que poderemos aplicar esse princípio. Do contrário, seria impossível. Então, ou seja, John Locke utiliza esse argumento, porque tanto é que ele vai dizer o seguinte, que se nós não tivermos a possibilidade de ter um acesso a um determinado objeto, nós não teremos condições de afirmar se é contraditório ou não. Então, o princípio de não contradição, ele somente é válido e vai ser possível na medida que venhamos ter a experiência. Porque a nossa mente, quando criança, por exemplo, é uma tábua rasa. E no decorrer da vida, vamos enriquecendo, vamos aprendendo com as experiências. Então, a mente humana, ela, no caso, ao ver de John Locke, ela recebe dos sentidos as informações. E também ela tem uma outra questão, uma outra habilidade, que é justamente de organizar tais informações, formando novas ideias. Formando ideias. E aqui no caso, poderíamos falar que nós temos também, além das ideias exteriores, nós temos uma experiência interior, ou seja, produzindo um sentido interno, ou de reflexão, como vai dizer o John Locke. Então, nesse sentido, nós formaríamos ideias de duas fontes, uma do mundo externo e outra
através da nossa percepção interna, nosso espírito, nosso modo de ser. Só que tudo isso leva a uma questão. Isso já seria o suficiente para o conhecimento? Ao ver John Locke, não. Por quê? Que aí vem uma pergunta interessante. O que significa de fato pensar? De fato, segundo John Locke, de fato, as fontes do conhecimento são a experiência sensível e de reflexão. E a reflexão são as experiências que, em si mesmas, não vão gerar conhecimento. Por si só não bastarão. Elas são um processo que suprem a nossa mente com o material necessário. Isto é, com as ideias. Então, ou seja, é a fonte das nossas ideias. Mas, no entanto, é necessário uma habilidade para organizar tais ideias. É o que eles chamam de entendimento. Depois nós teremos uma discussão lá com David Hume. Ele vai trazer a questão do entendimento, da imaginação, do papel, com a imaginação com o elemento de ligação, por sinal, que possibilita isso. Mas lá na discussão com David Hume, que é um outro empirista e também conhecido como cético, mas isso vamos discutir na próxima videoaula. Mas, no caso, o que nós temos aqui desse material, que podemos sintetizar a ideia, é de que as ideias de sensação vêm do mundo exterior, é um material que será usado para o nosso pensar, e da reflexão, que vem do próprio interior do indivíduo. Quando essas ideias são recebidas pelo nosso espírito, chamamos de ideias simples. Por exemplo, vamos citar como exemplo, aqui poderíamos falar de ideias simples e complexas. As ideias simples correspondem a uma ideia de cor, isoladamente. Uma maçã tem uma da cor. Aquela cor corresponde a uma ideia simples. Agora, a maçã, ela vai ter um conjunto de ideias, vai trazer para nós um conjunto de ideias que a partir do momento que vamos aprender todas essas ideias para formar o conceito de maçã, que no caso será uma ideia complexa. Então, seguindo nesse sentido, as ideias, elas serão, então nesse caso, o material do nosso conhecimento. Então, o ser humano tem a experiência. Essa experiência afeta de alguma forma, podemos gerar outras. Então, nesse caso, essa capacidade de relacionar, de organizar, de perceber, no exemplo citado que o branco não é azul, nós temos uma aplicação do princípio da não contradição. Nós temos a forma de pensar. Agora, existem algumas situações em que as ideias, ou esse processo não ocorre de maneira tão fácil. É necessário, no caso, buscar outras ideias para chegar a uma conclusão. No caso, temos a questão que chamamos de raciocínio. Poderíamos citar aqui o exemplo, quando falamos de que um triângulo envolve tantos ângulos, nós temos que ter a ideia dos ângulos, para chegar então à quantidade necessária, chegar à conclusão que o triângulo é uma figura geométrica com 3 ângulos. Ou seja, nós precisamos justamente considerar tudo isso. Então, ou seja, aqui vai um processo justamente de raciocínio, que entraria no universo da matemática. O que nós observarmos, temos aqui algumas críticas, no caso de John Locke, ao próprio pensamento cartesiano, que é o matemático por excelência. Mas, quando falamos das ideias, também importante então observarmos que essas ideias nós poderemos ter, a partir do acesso ao mundo exterior e interior, qualidade, e principalmente no caso do mundo exterior, podemos ter qualidades primárias. Por exemplo, objetos exteriores eles apresentam o quê? Extensão, figura, solidez. Podemos mencionar que as ideias ou qualidades primárias, elas correspondem às qualidades, os elementos que estão nos próprios objetos, nas próprias coisas. Já quando falamos das qualidades secundárias, elas dependem do estado do indivíduo, dependem justamente de elementos sensoriais do indivíduo. Por exemplo, a cor, o sabor, o odor. Por exemplo, alguém pode achar que o café é amargo, para o outro não, está bom. Ou seja, são elementos que diferem de indivíduo para indivíduo. Essa é uma grande diferença entre qualidades, no caso, primárias, que estão nos próprios objetos. Assim, temos a questão de extensão, quando falamos das ideias justamente do mundo exterior, e das secundárias, que correspondem às propriedades sensoriais, cor, sabor, odor, que dependem de cada indivíduo e tem suas variações nesse sentido. Então, ou seja, aqui nós percebemos justamente
a teoria geral do conhecimento de John Locke. Ok, pessoal? Aqui são algumas considerações do pensamento de John Locke. Na próxima aula continuaremos com outros autores. Até mais, pessoal!